Bom dia, obrigado pela vossa atenção e agradecer o convite que me foi endereçado para vir aqui falar sobre as novas guidelines de 2021 do Conselho Europeu de Reanimação. Dizer-vos que não vamos ter tempo para abordar mais do que estes dois artigos, não vai dar para irmos às circunstâncias especiais, mas faremos aqui um breve resumo sobre aquilo que são as alterações nas guidelines de 2021. As guidelines de 2021, acima de tudo, sofreram uma alteração relativamente aos níveis de recomendação e ao grau de evidência. Passámos de graus 2A e 2B para grau 1 e para grau 2A. E isso mostra-nos que estamos no bom caminho, com o grau de evidência, tal como aqui o nosso amigo Ronaldo, que, apesar de tudo, ele tem mantido a mesma qualidade, apesar das pequenas alterações que tem vindo a fazer. Centrando-nos agora no suporte básico de vida, começar por dizer que nas guidelines de 2021 vem referenciado este artigo de 2010 que nos remete para a importância de atuarmos na prevenção da paragem cardiorrespiratória em contexto intra-hospitalar, e o grande foco desta prevenção deve ser feito na formação de profissionais de saúde, nomeadamente na formação em comunicação, em abordagem sistematizada da vítima e em competências técnicas e não técnicas de suporte básico e suporte avançado de vida, seja por cursos certificados ou por formação mais informal em serviço. Depois, aquilo que se pretende ainda é que seja realizada uma monitorização da deterioração precoce das nossas vítimas, com a utilização de sistemas informáticos e mecanismos autónomos, de forma a que não sejam dependentes dos profissionais. A uniformização dos métodos de pedido de ajuda, que já é uma realidade em Portugal, ou que espero que seja transversal na maior parte das instituições. E, por fim, a implementação do tipo de equipas de resposta rápida que existem nos hospitais. Mas o grande foco terá que ser na formação dos profissionais de saúde para detectarem precocemente as vítimas e interiorização. Relativamente ao algoritmo de suporte básico de vida, a sua sequência permanece inalterada. A primeira coisa a fazer é avaliar a segurança do local para a vítima e para o socorrista ou para o profissional de saúde. Em seguida, garantir que a vítima está consciente ou inconsciente. No caso de estar inconsciente, devemos então permeabilizar a via aérea, avaliar a respiração, realizando o ver, ouvir e sentir, por um tempo mínimo de 5 e máximo de 10 segundos, e no caso da vítima não respirar ou não respirar normalmente, devemos deativar de imediato os meios de socorro através do número 112 em contexto extra-hospitalar ou através do 2222 intra-hospitalar, de forma a iniciarmos o suporte básico de vida de forma precoce. Depois, sempre que possível, utilizar um DAE, mal ele esteja disponível junto da nossa vítima. Há um enfoque nestas guidelines relativamente à identificação da paragem cardiorrespiratória, e ele prende-se com duas situações: a presença de respiração agónica e a presença de movimentos semelhantes ao de convulsões. São duas características das vítimas em paragem que maioritariamente são identificadas como vítimas que respiram e que por isso acabam por passar ao lado, não recebem manobras de reanimação e acabam por ser mais um óbito. Portanto, nós, enquanto profissionais de saúde, quer em contexto formativo, quer na nossa atuação, devemos estar atentos para estes dois sinais. A pesquisa de pulso central para a identificação da paragem não está recomendada nestas guidelines, sai completamente de fora e fica exclusiva para profissionais de saúde experientes em suporte avançado de vida. Todos nós conhecemos a dificuldade de fazer uma pesquisa de pulso de forma fidedigna, em menos de 10 segundos, numa vítima crítica, e, portanto, quem não tem tanta experiência terá ainda mais dificuldade em utilizar este método para identificar a paragem. O pedido de ajuda sofreu aqui uma pequena grande alteração, uma pequena grande porque este está mais dependente daquilo que será a nossa atuação em contexto pré-hospitalar. Hoje, depois de identificarmos uma vítima que não respira normalmente, aquilo que devemos fazer é utilizar o nosso telemóvel, colocando-o em alta voz, para fazermos o pedido de ajuda 112, ao mesmo tempo que realizamos compressões torácicas de forma contínua. O grande objetivo é iniciarmos o suporte básico de vida de uma forma mais precoce e assim diminuir o tempo de resposta até à chegada das equipas de emergência. Por outro lado, vem novamente enfatizada a necessidade de implementação de sistemas de atendimento telefónico em métodos de no-no-go, portanto a vítima não responde, a vítima não respira normalmente, os técnicos de telecomunicações dos vários sistemas de emergência
têm que estar despertos para que nestas situações dê indicação para iniciar suporte básico de vida e auxiliar o leigo junto da vítima a fazê-lo até à chegada dos meios de emergência. No respeito à realização de compressões de alta qualidade ou uma reanimação de alta qualidade, não há alterações. As compressões são para ser feitas de 100 a 120 por minuto, com uma profundidade de 5 a 6 cm e permitindo o retorno total do tórax. Aquilo que deve ser ensinado é que se realiza compressão no centro do tórax, portanto na metade inferior do externo, e que seja feita com uma relação de 30:2 quando possível e seguro, e não havendo essa segurança ou não sendo possível, poderá ser realizada no método de compressões contínuas. O grande enfoque terá que ser na fração de compressão torácica, que deve ser sempre superior a 60%, e para isso é necessário respeitar pausas máximas de 10 segundos. Contudo, quando falamos em suporte avançado de vida ou em equipas altamente diferenciadas, o que se pretende é que esta fração de compressão seja pelo menos igual a 80%. E, portanto, as pausas têm que ser sempre inferiores a 5 segundos, tanto para analisar ritmo como para ventilar. Em contexto intra-hospitalar, aparece aqui uma recomendação nas novas guidelines, que é a não utilização dos planos duros, dos tradicionais planos duros, em contexto de paragem. O que está recomendado é que se faça numa superfície dura sempre que possível e que se recorra aos meios de paragem cardiorrespiratória que existem disponíveis nos colchões de pressão alterna e mesmo nas camas. E esta não recomendação surge de alguns estudos que têm enfatizado que a utilização do plano duro, para além de aumentar o tempo de pausa nas compressões, no fundo só nos vai incrementar cerca de 3 milímetros na profundidade da compressão, o que se torna pouco significativo no contexto de paragem. Portanto, quando possível, superfície dura, plano duro não está recomendado. A desfibrilação automática externa mantém-se aqui como o grande gold standard na parte de suporte básico de vida. Deve ser feita do mais precocemente possível, idealmente nos primeiros 3 minutos após o colapso da vítima. E o que tem sido muito discutido tem sido esta questão que o Conselho Europeu, ou o Conselho Nacional do Reino Unido tem discutido, que é a utilização do DAE por qualquer pessoa, mesmo que não tenha treino. Nós sabemos que os DAEs são dispositivos altamente fidedignos e bastante intuitivos, e, portanto, parece-nos que este será o caminho correto. Ainda em relação à colocação dos elétrodos para desfibrilação automática externa e mesmo em suporte avançado de vida, nas novas guidelines vem enfatizada a necessidade de se colocar o elétrodo apical na posição de V6, do elétrodo de V6, do ECG de 12 derivações. Portanto, linha média axilar esquerda é o local correto para se colocar este elétrodo. Tradicionalmente, nós temos uma tendência para o deixar mais anterior, o que não está totalmente correto. Relativamente à presença de dispositivos implantados, como sejam os pacemakers e os cardiodesfibriladores, a recomendação é que os elétrodos de desfibrilação, sejam pás manuais ou os elétrodos multifunções, se afastem cerca de 8 cm, e na impossibilidade de mantermos este distanciamento, teremos que adotar um posicionamento alternativo, como seja o posicionamento anterior-posterior. Entrando aqui no algoritmo de suporte avançado de vida, o suporte avançado de vida não tem alterações de fundo. No fundo, aquilo que nós precisamos é uma análise de ritmo o mais precoce possível para decidirmos sobre o ritmo desfibrilhável ou não desfibrilhável. Na presença de um ritmo desfibrilhável, a indicação é que se inicie a desfibrilação com 150 a 200 joules, preferencialmente com desfibriladores bifásicos, e que as desfibrilações seguintes sejam incrementadas de forma progressiva consoante a programação do monitor desfibrilhador de cada serviço. Para os ritmos desfibrilháveis, mantém-se a adrenalina e a amiodarona como as drogas de eleição, já falaremos mais à frente. Por sua vez, na presença de ritmos não desfibrilháveis, o objetivo é fazer a administração de adrenalina o mais precocemente possível e manter o suporte básico de vida de alta qualidade. Em todas as reanimações, aquilo que nós queremos é reverter a situação de paragem e, portanto, temos que pesquisar, identificar e tratar de forma precoce as causas potencialmente reversíveis. Deveremos considerar ao longo da reanimação a necessidade para ECPR ou colocação de compressores automáticos externos e preparar o algoritmo ou a abordagem para cuidados pós-reanimação assim que possível. Relativamente à análise de ritmo e à monitorização de emergência, há novamente um reforço de que a primeira monitorização não tem de ser feita com pás manuais, pelo contrário, a recomendação é que seja feita com pás multifunções, por serem igualmente rápidas e por nos permitirem realizar todas as terapias
como redução do risco associado à manipulação de pares manuais. A análise de ritmo mantém-se como era em 2015, está preconizado realizarmos 2 momentos de pausa para analisar e desfibrilhar, e aquilo que nós temos que ter em conta é que devemos de gastar no máximo 5 segundos para o fazer. Ao longo destes anos estudou-se 2 métodos de análise de ritmo e desfibrilhação. O método IA que aparece aqui é um método adotado pela American Heart Association nas Guidelines de 2020, em que se faz uma carga de energia imediatamente antes do fim dos 2 minutos e do momento da análise de ritmo, de forma a que se realize uma única pausa para análise de ritmo e desfibrilhação de imediato, caso seja um ritmo desfibrilhável. Aquilo que o RC entendeu na sua análise bibliográfica é que quando usamos este método de pausa única, também o tempo de pré-choque e peri-choque aumenta. Se repararem neste estudo, aquilo que aparece é que nós temos um tempo de pré-choque quase 6 vezes superior quando usamos o método de uma única pausa. Relativamente à paragem em ritmo desfibrilhável para vítimas monitorizadas, como acontece, por exemplo, em contexto de cuidados intensivos, nas salas de hemodinâmica, bloco operatório ou mesmo numa sala de reanimação, caso o desfibrilador esteja imediatamente disponível, é lícito nós, enquanto profissionais de saúde, executarmos até 3 tentativas de desfibrilhação consecutivas e caso a vítima não recupere após essa terceira desfibrilhação, iniciaremos o algoritmo de suporte avançado de vida e estas 3 desfibrilhações devem de contar apenas como uma para efeitos de administração de terapêutica. Na presença de fibrilação ventricular refratária, a recomendação é garantir que a energia de desfibrilação já está programada para o máximo. Poderemos considerar posição alternativa dos eletros de desfibrilhação, conforme está apresentado nas imagens, e devemos então pensar no eCPR como um método de ponto até chegarmos a hemodinâmica ou colocar o doente de imediato numa hemodinâmica, se assim for possível. A desfibrilação sequencial dupla, que se tem vindo a estudar bastante nos últimos anos, mantém-se como não recomendada na presença de fibrilação ventricular refratária, por não apresentar evidência de ser mais benéfica que a desfibrilação única. Relativamente à desfibrilação e à segurança da desfibrilação com oxigênio, na presença de oxigênio em fonte aberta, mantém-se a recomendação de afastar a fonte de oxigênio 1 metro, contudo, na presença de uma via aérea avançada, nomeadamente de doente conectado ao ventilador, é lícito mantermos a conexão do circuito, desde que, e nomeadamente na presença de ventilação mecânica, tenhamos o cuidado de fazer uma pausa expiratória de forma a diminuirmos a impedância transtorácica no momento da desfibrilhação. Para os ritmos não desfibrilháveis, de referir que na assistolia em que existam ondas P claramente visíveis, devemos de preparar a colocação de um pace transcutâneo ou de um transvenoso, assim que possível, porque é muito provável que a vítima responda a este tipo de intervenção. No que respeita à utilização de adjuvantes da via aérea, à manipulação desta via aérea, aquilo que está preconizado é que se faça uma abordagem sequencial e progressiva, de acordo com o status da vítima, a causa da paragem, mas também com o nosso nível de proeficiência, de tal forma que nestas guidelines fique claro que a utilização de uma via aérea avançada definitiva, como seja um tubo traqueal, é para ser executada apenas por profissionais que tenham uma taxa de sucesso de intubação de 95% a cada 2 tentativas. Isto requer bastante treino, os estudos dizem que requer cerca de 125 intubações a cada 30 dias para mantermos este nível de proeficiência. Relativamente ao rácio de compressão-ventilação, quando nós utilizamos um insuflador manual, este rácio poderá ser de 32, mas também pode ser de compressões contínuas com 10 ventilações por minuto. É um método utilizado em alguns sistemas de emergência nos Estados Unidos, com bons resultados e que não aumenta o risco de regurgitação. Na presença de dispositivos supraglóticos, o que está recomendado é que se façam compressões contínuas com 10 ventilações assíncronas. Contudo, caso exista fuga no dispositivo, nós poderemos realizar ventilações numa relação de 30 para 2 ventilações. A utilização de tubo traqueal, o que está preconizado são compressões contínuas com 10 ventilações por minuto e poderemos então considerar a colocação destas vítimas a um ventilador mecânico invasivo. Estas alterações vêm muito no decorrer destes 2 estudos, do PAR Trial e do Airway 2,
de referir que são estudos realizados em contexto pré-hospitalar, exclusivamente realizados com paramédicos, que estão bastante treinados para dispositivos supraglóticos e que tiveram alguma formação para realizar a intubação traqueal com recurso à laringoscopia para realizarem estes estudos. A capnografia em forma de onda mantém-se como um método de eleição preconizado para a monitorização da correta colocação da via aérea, mas também é um ótimo adjuvante para monitorizarmos a qualidade da nossa reanimação durante a paragem e pode ser um indicador do prognóstico da vítima, ainda que não deva de ser usado de forma isolada. O acesso vascular de eleição mantém-se como o acesso endovenoso periférico. O acesso intraósseo é o acesso de segunda linha, quando nós não conseguimos canalizar uma veia periférica. Não existe desvantagem no intraósseo, nem relativamente ao tempo de administração, nem relativamente aos fármacos, e por isso mantém-se a indicação de colocação de acesso endovenoso periférico. Relativamente às drogas, há um aumento no grau de evidência relativamente à administração de adrenalina, que passa por uma classe 1. A adrenalina é para ser administrada então na dose de 1 mg nos ritmos desfibrilháveis após a terceira desfibrilhação e depois mantém-se com a administração a cada 3 a 5 minutos. Nos ritmos não desfibrilháveis deverá ser administrada assim que possível e manter-se a sua administração a cada 3 a 5 minutos também até a recuperação da vítima. Esta alteração, ou este reforço na evidência vem no decorrer do Paramedic 2, que nos vem dizer que a adrenalina aumenta em 3 vezes a recuperação de circulação espontânea, mas que também nos aumenta em 2 vezes a disfunção neurológica das vítimas. De referir ainda que o tempo de administração de adrenalina foi em média após 21 minutos de paragem cardiorrespiratória. Um estudo importante, grande, mas com alguns viés que devem ser tomados em atenção. Relativamente aos antiarrítmicos, a amiodarona mantém-se como um antiarrítmico de eleição nos ritmos desfibrilháveis, na dose de 300 mg após a terceira desfibrilhação e na dose de 150 mg após a quinta desfibrilhação, que não tem que ser consecutiva. Como em todas as paragens, o nosso objetivo é identificar e tratar. Vem nas guidelines enfatizado a necessidade e a possibilidade de utilização de ecografia para identificarmos 2 das potenciais causas reversíveis. São elas o tamponamento cardíaco e o pneumotórax hipertensivo. De referir que a utilização de eco por si só para diagnóstico de tromboembolismo pulmonar não está recomendado, porque como método isolado não deve ser validado. Há aqui um aspecto importante a referir, que é a utilização de eco não pode aumentar o tempo de pausa nas compressões e por isso a pessoa que está a realizar a ecografia deve de posicionar a sonda na janela subxifoide nos momentos antes da pausa de compressões para análise de ritmo e depois utilizar o tempo de análise então para fazer a janela de ecografia e gravar caso seja possível. Os compressores automáticos externos mantêm-se com indicações inalteradas, são importantes para usar em situações em que a vítima tem que ser transportada em paragem, na transição para meios de tratamento, nomeadamente para ICP ou como ponto para o ICPR. O que vem referido nas guidelines é que o tempo para colocação não deve exceder os 15 segundos na pausa das compressões. Isto requer treino entre equipas de suporte avançado de vida em contexto intra-hospitalar e pré-hospitalar. Sabemos que existem vários meios no terreno e, portanto, é importante que todos sejamos familiarizados com estes dispositivos e a sua colocação. Entrando nos algoritmos de periparagem, começando pelas taquicárdias, não existem grandes alterações de fundo. De referir que a abordagem é sempre a mesma, a abordagem ABCD, identificando e tratando problemas por esta ordem. Na presença de sinais de instabilidade, consideramos a vítima como tendo uma taquicardia instável e, portanto, devemos proceder a uma cardioversão elétrica sincronizada. A referir nestas guidelines que quando nós não conseguimos cardioverter eletricamente uma vítima após 3 tentativas, devemos considerar a administração da amiodarona em 300 mg e depois, após essa administração, tentar então uma nova cardioversão elétrica. Sempre que nós cardiovertemos as nossas vítimas de forma elétrica, há necessidade de colocarmos também os elétrodos de monitorização, sejam de 3 ou de 5 cabos, na nossa vítima, de forma a podermos mudar a onda de leitura e assim facilitar o sincronismo com a onda R. Na presença de uma taquicardia instável de complexos largos, sejam regulares ou irregulares, o que está preconizado
é que se faça uma cardioversão elétrica de 120 a 150 joules e que se incremente progressivamente. Caso não seja possível sincronizar a onda R neste tipo de complexo, aquilo que está recomendado é que se faça uma desfibrilhação, portanto um choque não sincronizado. Em alternativa, podemos ainda considerar o posicionamento para as arritmias ventriculares, que já foi falado para a fibrilação ventricular refratária. Na presença de uma taquicardia instável de complexos estreitos regulares, o que está recomendado é que se faça uma cardioversão elétrica com energia inicial de 70 a 120 joules e que se incremente progressivamente. E, por fim, para os complexos estreitos irregulares, a nossa fibrilação auricular, peço desculpa, o que está recomendado é que se faça uma cardioversão elétrica com energia máxima, e esta é a grande alteração nas taquicardias. O que a bibliografia enfatizou e aquilo que o RC concluiu é que quando nós usamos uma carga máxima para cardioverter a fibrilação auricular, temos que fazer uma carga cumulativa, portanto temos que executar menos cardioversões elétricas para conseguir o mesmo resultado. Portanto, a nova indicação é para fibrilação auricular instável, cardioversão elétrica, energia máxima do desfibrilhador. Podemos também considerar na fibrilação auricular o posicionamento anteroposterior para a cardioversão. Relativamente às taquicardias, mas agora sem sinais de instabilidade, o que temos que fazer é identificar se os complexos QRS são largos ou estreitos, e começando pelos estreitos, aquilo que temos que fazer é nos complexos estreitos e irregulares, na FA, em primeira mão, fazer controle de frequência cardíaca com a administração de beta-bloqueantes ou bloqueadores de canais de cálcio, numa segunda linha, a administração de digoxina, e numa terceira linha, a administração de amiodarona, tendo sempre em atenção se esta fibrilação auricular for, de novo, se isto persistir há mais de 48 horas, há necessidade de fazermos anticoagulação às nossas vítimas antes da administração do fármaco. Na presença de taquicardia estável de complexos largos, irregulares, nomeadamente no torsado, aquilo que teremos que fazer para o torsado é a administração de sulfato de magnésio, na dose de 2 gramas, enquanto que na abordagem por uma FA com bloqueio de ramo, que nos aparece com um complexo alargado e irregular, aquilo que teremos que fazer é exatamente o mesmo tratamento por uma FA com complexo estreito. Na presença de uma taquicardia estável de complexos regulares, sejam largos ou estreitos, a primeira abordagem será sempre a execução de manobras vagais. A manobra de valsalva modificada, que preconiza que a vítima sopre contra o êmbolo de uma seringa durante 15 segundos e que de imediato seja colocada de costas, com elevação dos membros inferiores, durante 45 segundos. Esta técnica revelou-se mais eficaz do que a manobra de valsalva tradicional, tem uma taxa de eficácia quase 3 vezes superior e, portanto, deve ser a técnica preconizada nos nossos serviços. Caso as manobras vagais não sejam eficazes, o que está preconizado para os complexos regulares é a administração de adenosina nas doses de 6, 12 e 18 mg, por esta ordem, para reverter o ritmo de taquicardia. Caso as manobras vagais tenham sido ineficazes, aquilo que teremos que ponderar neste momento é se os complexos, as manobras vagais e a adenosina tenham sido eficazes. O que temos que ponderar neste momento é se os complexos são largos ou estreitos. Na presença de uma taquicardia de complexos largos regulares, como a taquicardia ventricular, o que está considerado no algoritmo é a administração de procainamida, que nós não temos no nosso país, tanto quanto eu sei. Portanto, recomendado, aquilo que poderíamos fazer em alternativa é a utilização da propafenona. Se nós lermos as guidelines da Sociedade Europeia de Cardiologia, encontraremos lá detalhadamente os fármacos alternativos. Em seguida, veremos, caso a propafenona não seja o fármaco que vai converter o nosso ritmo, poderemos usar então a amiodarona. Na presença de complexos estreitos regulares, como a TSV, o preconizado é a administração de verapamil ou diltiazem e fazer também um beta-bloqueante. Na presença destes complexos regulares que não tenham revertido com a administração de terapêutica, está então preconizado a cardioversão elétrica, até 3 tentativas, sendo que devemos então utilizar as cargas mencionadas anteriormente. A bradicárdia é o algoritmo inalterado nestas guidelines, abordagem ABCD a todas as vítimas, identificação de sinais de instabilidade e, na presença de sinais de instabilidade,
administração de atropina na dose de 0,5 mg. Caso a resposta à atropina não tenha sido satisfatória ou caso a vítima não tenha sinais de instabilidade, mas apresente grande risco de assistolia, está preconizada a administração de atropina até uma dose máxima de 3 mg, sempre em bolas de 0,5, ou considerar isoprenalina e adrenalina para a administração imediata. O pace transcutâneo continua também indicado para a bradicardia com sinais de instabilidade ou para a bradicardia de alto grau que não responde então ao fármaco. As grandes mensagens destas guidelines é que a identificação da paragem tem que ser realizada o mais precocemente possível. A reanimação deve ser de alta qualidade, garantindo que existe uma fração de compressão de pelo menos 60%, e quando falarmos de profissionais de saúde e equipas altamente diferenciadas, deverá de ser de 80%. Para suporte avançado de vida, garantir em todos os momentos uma reanimação de alta qualidade, considerar de imediato a análise de ritmo com pares multifunções e usar uma estratégia progressiva de adjuvantes da via aérea no que respeita à manipulação da via aérea pelos profissionais de saúde. Na presença de ritmos desfibrilháveis, a desfibrilação precoce é o tratamento preconizado. Na presença de ritmos não desfibrilháveis, colocação de acesso endovenoso periférico o mais rápido possível e administração de adrenalina para tentarmos reverter a situação de paragem. Por último, a mensagem de que nada disto servirá se nós não conseguirmos treinar e implementar a nível local e, portanto, o sucesso das nossas vítimas vai depender, acima de tudo, daquilo que nós sabemos e daquilo que nós sabemos fazer. É necessário treinar, treinar, treinar e avaliar tudo aquilo que nós fazemos. Obrigado a todos e bom congresso.